Boa noite. Tudo bem? Alegria estar aqui com vocês. Estamos aguardando a presença do nosso convidado, professor Edivaldo Brito. Já já ele vai entrar aí, nós vamos começar o nosso trabalho. Professor Edivaldo já nos ouve? Aguardando que ele entre aí para a gente conversar. Saudação aqui aos amigos que estão entrando, Daniela, nosso amigo Stefferson. E aí a gente vai devagarzinho chegando aqui, aguardando a presença do professor Edivaldo para nós começarmos. Amigo Tolstói, um abraço. Doutor Gilberto, nossa querida amiga doutora Carla, nosso João Osvaldo. Todo mundo me ouvindo bem aí? Aguardando o professor Edivaldo Brito para começarmos o nosso bate-papo. Obrigado, Tolstói. Prazer tê-lo aqui também conosco. A Carla já corrigiu ali que ela é minha esposa, viu? Não é amiga, não. É claro que é minha esposa querida. Gilberto, um abraço. Os alunos, Felipe. Acho que o doutor Edivaldo já está entrando aí para nós conversarmos. O doutor Edivaldo já deve estar entrando aí para a gente começar o nosso bate-papo. O doutor Gilberto está lá em Berlim. Da Alemanha. Chegamos à Alemanha. Nosso amigo Augusto Ferrari. Obrigado, Ferrari. Estamos aqui aguardando um pouco o professor Edivaldo chegar para a gente começar. Oi, mana, querida irmã Olímpia, também chegando aí. Doutor Gilberto, mais um abraço. Aguardando aí o professor Edivaldo para a gente começar a conversar. Boa noite, mana. Um abraço. Doutora Arlinda também, um abraço. Obrigado. Querida Nasa. Querida Nazaré. Nosso amigo Ricardo Alonso, nosso Ricardinho, o homem da economia. Um abraço, Ricardinho. Demi também. Tem gente aqui, ó. Nosso amigo Marcílio. Essa amiga linda. Estou aguardando aqui para o professor Edivaldo para a gente começar. Amigo Theo também. Tem gente boa aí chegando. Nosso Edu Santana. Um abraço para todo mundo aí. Vamos aguardar que o
nosso amigo, professor Edivaldo, que já deve estar entrando aí. E vamos começar esse nosso bate-papo. Professor Edivaldo, me ouve? Aguardando o senhor. Peraí. Doutora Mariana Bajão, nosso abraço também. Tem gente entrando aí. Amigo Ricardo, meu querido enteado, meu sobrinho, doutor Rafael, boa, Matheus, grande abraço, amigos. Alegria tê-los aqui conosco para conversarmos com o mestre Edivaldo, que estamos aguardando. Minha filha Luciana. Linda. Meu Nilton. Tá gente boa aí chegando. Doutora Débora, um abraço também. Opa. Voltando aqui. Aguardando aí o doutor Edivaldo. Deve ter tido algum problema, alguma coisa. Professor Edivaldo chegando aí. Pronto. Oi, professor. Nos ouve aí? Só o senhor pedir para entrar como convidado aí para nós colocarmos.
Sou Pablo Stoso. Professor Edvaldo? Oh, mestre. Estamos aqui. Estamos aqui. Eu gostaria de recebê-lo com aquelas coisas das mais importantes da sua vida. É o hino do Senhor do Bonfim. É uma emoção muito grande. Alegria. Muito grande, muito grande. Prazer muito grande receber o Deus. Muito grande, muito grande. É uma emoção para mim, para os auditores receberem o Senhor. E não podia ser de outra forma. Acho que as pessoas não sabem, mas terei a ousadia de contá-los de que o Senhor tem a ver também, por força dos espíritos, dos orixás, com o hino do Senhor do Bonfim. Sim. Há pouco tempo, revelado por Fred, né, que comentou, o hino do Senhor do Bonfim é uma obra de dois baianos, o capitão João Antônio Vanderlei, capitão da polícia, inclusive que dá nome à nossa banda sinfônica da Polícia Militar, instituição à qual tive a honra de pertencer durante 11 anos, e o poeta e escritor Arthur Salles, que por essas coincidências dos orixás, o senhor ocupa hoje a cadeira que foi dele e que também sucedeu depois a mãe Estela. É uma alegria muito grande para mim, para todos os auditores, poderem estar nessa noite conversando com o senhor. E antes de passar a palavra, eu gostaria, acho que o senhor é uma das pessoas que dispensa a apresentação nessa terra. E a Secretaria da Fazenda tem uma alegria muito grande de recebê-lo. O senhor sempre esteve presente aos nossos eventos. Lembro com muito carinho que lá em Ilhéus, aqui em Salvador, sempre o senhor, não somente como professor, mas como também como professor homenageado, estivemos sempre juntos. É uma alegria muito grande. E eu ouso apresentar, como já fiz em 2017, lembrando as palavras da minha querida amiga Denise Lucena, que o senhor não tem semelhantes. O senhor tem seguidores, assim como eu, como outras pessoas, e que hoje representa, para mim, um dos maiores juristas que a Bahia já tem e já teve, não somente na área tributária, mas na área constitucional, na área civil, onde o senhor brilhou em São Paulo, tanto na Universidade de São Paulo, como professor titular, como também na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde o senhor é professor benemérito, junto com pessoas ilustres como Miguel Reale, Steph Ferraz, como Ives Granda, e participar desse clube é uma alegria muito grande. E eu, entre a sua grande biografia, me sinto vingado quando o senhor foi a São Paulo ser secretário de Negócios Jurídicos do PITA, dizendo, olha, a Bahia tem gente que conhece direito tanto quanto vocês. Eu estou aqui na maior cidade do Brasil, da América Latina, sendo secretário de Negócios Jurídicos, ensinando a vocês um pouco do direito. E a sua herança, a maneira que você vê, eu gosto sempre de identificá-lo, não como fazem aqueles ligados ao candomblé, como um babá Ebê, mas sim como educador. Filho de Dona Edith, de lá de Muritiba, que tem um carinho muito grande, e sempre tive muita identidade, não só por ter sido seu aluno na graduação, mas acompanhar seus passos, ver a sua luta. Estive em várias oportunidades aqui no Brasil, em vários estados, vendo a satisfação e a alegria que as pessoas têm ao receber, e principalmente o respeito. E para mim fica sempre a lembrança, como aos
meus colegas que tiveram oportunidade de conhecê-lo, como um educador. Para mim, é a coisa mais sensível. Ensinar a pensar e sempre nunca morejar. Sou uma pessoa que tem a alegria e a vontade de ensinar de maneira muito tranquila. Nunca assisti, nos meus quase 68 anos de vida, um professor tão dedicado, tão colocado, a maneira como o senhor trabalhava no quadro, com aquele giz colorido, tudo isso, para mim, era uma alegria muito grande. E hoje ver os nossos, até ex-alunos, reverenciá-lo, para mim, é uma satisfação muito grande. E tê-lo como colega, como companheiro, espero que a nossa conversa, que com certeza vai ser amena, vai ser leve, como diz os colegas, é uma alegria muito grande. Tenho a certeza que só a sua generosidade, o seu carinho para com todas as pessoas fez com que nós estivéssemos juntos nessa noite de hoje. Um grande abraço inicial e que a gente possa ter uma conversa muito boa. Passo ao senhor as palavras para a sua saudação inicial. O meu grande abraço. Elcônio, já começo lhe agradecendo o abraço, dizendo que, especialmente nesse momento de pandemia, em que os abraços são à distância, mesmo à distância, eu tenho o melhor carinho para lhe transmitir o afeto nesse abraço. Peço que você transmita a Carla Borges também meu abraço, que é uma querida colega, competente colega, e que participa conosco dessa luta que é a relação entre fisco e contribuinte, para que ela se faça sempre cordial, sempre amena, e é disso que nós cuidaremos, sem dúvida. Eu, a vida toda, como você descreveu, fui sempre dedicado ao magistério. A essa altura da vida, continuo sendo professor, né, na nossa querida Faculdade de Direito, de cujo magistério hoje, cujo corpo docente hoje, você é o decano em Direito Tributário. E isso, para mim, é uma honra muito grande, né? Uma pessoa preparada e profundamente conhecedor da área, me dá muita tranquilidade de dizer que eu tenho satisfação, não direi em ser continuado por você, mas muita satisfação em, sendo seu colega, encontrá-lo na mesma cadeira que uma vez eu sentei. Continuo lá na pós-graduação, né, no mestrado e no doutorado, tendo, por força da legislação eleitoral, que me afastar, eu o fiz, né, no prazo certo, com muita pena, porque acho que um professor ele não influencia o aluno na perspectiva do voto. Não há isso. Muitas vezes, pelo contrário, o professor até perde os votos. Mas a legislação é um tanto quanto burra nesse sentido e nos afasta da sala de aula. E assim eu fiz, pedi licença até que a eleição ocorra, depois eu retornarei com muito prazer. Portanto, é um grande abraço que lhe dou e agradecido pelo convite. Estamos aqui para esse diálogo. Tranquilo. Professor, essa nossa conversa de fisco e contribuinte parece que é bíblica. Acho que desde o tempo de Mateus, Zaqueu. Então, é uma conversa que é uma relação que existe há 2000 anos, desde aqueles tempos de Cristo que tinha essa relação. E o senhor que já vive essa relação há mais de 60 anos, pode nos contar tranquilamente como historicamente cresceu essa relação entre o senhor e o fisco, sempre de maneira lena, quer seja com o fisco estadual, federal, municipal. Sempre me lembro com muito carinho, outro dia o senhor lembrou o doutor Asdrubal, da nossa LJF. Oh, coisa antiga. Não sei se o senhor se lembra também, lá tinha o professor Calazans. Sim, José Calazans e Brandão da Silva. Que ensinava direito civil lá na academia da Polícia Militar, que lembro com muito carinho também. E daquelas pessoas amigas lá uma das primeiras assessorias tributárias, talvez do Brasil e aqui da Bahia, com certeza, a primeira. E o senhor sempre esteve presente, relacionando-se sempre com leonês, com carinho, com dedicação. Eu acho que os mestres que o senhor teve, a começar de Albérico Fraga, passando por Orlando Gomes e tantos que o senhor conheceu na sua vida,
com certeza essa relação tem uma história muito grande e pontilhada de fatos pitorescos, interessantes, que agora eu peço ao senhor para que conte-nos um pouco dessa sua relação com o fisco no Brasil, em particular aqui na Bahia, em Salvador. Pois é, todos já sabem muito bem da minha origem, da minha migração de Muritiba para cá, vindo no vapor de Cachoeira, na segunda classe, e me encontrando com Albérico Fraga naquela noite. O navio saía de madrugada, ele estava retornando do sepultamento do pai dele, Coronel João Fraga. E aí eu me encontrei com ele, ele convidou para eu ir para o escritório. Eu vinha com uma vontade de meu pai para ser engenheiro civil, porque meu pai é pedreiro, chefe, mestre de obras, me entregava os projetos lá em Muritiba para fazer o desenho, me ensinou a fazer desenho dentro da escala, e fazia algumas construções em Muritiba que foram produto desse projeto que eu fiz, inspirado no meu pai. Mas, chegado aqui, fui para o escritório do professor Albérico Fraga e comecei a ter contato com o direito. Cheguei a me matricular no curso científico, porque naquele tempo você separava quem ia para as profissões de ciências exatas, fazia o curso científico. Quem ia para as ciências humanas, fazia o curso clássico. Aí eu fui fazer o curso científico. No terceiro ano, resolvi fazer direito. Tomei um ano inteiro de aula de latim, de português e de sociologia para fazer o vestibular. Que sorte eu tive depois do vestibular, em 1958. Mestre Aliomar Baleeiro perdeu a eleição no Rio de Janeiro. E, perdida a eleição, ele não tinha justificativa para continuar afastado da faculdade. Ele não tinha como ter licença para ficar fora da faculdade. Aí ele retorna para Salvador para poder reassumir a cátedra. E aí, Juracy Magalhães, governador da Bahia, o nomeia secretário da Fazenda do Estado. Ele sabia das minhas ligações com Albérico Fraga. E como eu era um correligionário dele, por força, eu não votava, mas minha mãe votava, meu pai votava, e votaram nele para deputado federal. Ele me mandou, em 1954, um livro chamado A Política e a Mocidade. Reencontramos em 1959. Eu mostrei a dedicatória do livro, porque nós não nos conhecíamos presencialmente. E a Aliomar, a faculdade tinha um quadro negro, um quadro de giz, que era de 2 andares, duas porções. Então o quadro subia e descia. E aí ele, primeira aula, ele disse: "Seu Evaldo", ele não me chamava de Edivaldo, que a língua não dava muito, ele dizia: "Seu Evaldo, o senhor vai ser meu secretário". Olha aí a sorte. Aí eu fui ser secretário dele, fazia os esquemas das aulas no quadro, e na hora suspendia o quadro, descia o quadro, e ele, por causa da minha altura, né? E ele brincava sempre: "Olha, não lhe dou um lugar na Secretaria da Fazenda, porque eu ia brigar com meu amigo e irmão, o doutor Albérico, né? E também não lhe pago nada aqui por esse trabalho, porque senão eu vou brigar com meu outro amigo e irmão, que é Orlando Gomes. Cobre dele". E nessa brincadeira, Elcone, eu comecei a me esforçar para ser um grande aluno de Ciência das Finanças, que era o nome da disciplina, e terminei o ano todo com ele com as notas melhores possíveis, né? E passei direto, porque naquele tempo você passava direto, sem fazer prova final. Ou então você passava na prova final, ou então perdia na prova final e ia para o vago, para a segunda época também. Era uma série de provas. E a Aliomar, então, foi assim o meu primeiro condutor. Quando eu fui fazer concurso de provas e de títulos, em 1974, para a faculdade, eu procurei. Ele era ministro do Supremo Tribunal Federal. E levei para ele a ideia da minha tese
que era o lançamento tributário. O Supremo só tinha um prédio no fundo e o prédio principal, que é hoje onde tem a reunião plenária, e a biblioteca no primeiro andar. Aí ele disse, não, esse negócio que você está querendo aí não pode ser, não. Lançamento, todo mundo já falou, não é? O Rui Barbosa Nogueira já falou, quem vai falar melhor do que ele? Então, vamos aqui. Aí desce comigo o elevador e na saída do elevador, no saguão, encontramos Pedro Gordilho, que é um dos mais destacados advogados de Brasília, baiano. Esse senhor Pedro, estou aqui com o Edvaldo, estou avisando a ele que vou mudar a tese dele, porque ele não pode escrever sobre uma coisa que ninguém vende. Eu já disse a ele que só há 3 baianos inteligentes nessa área editorial. Somos Orlando Gomes, Jorge Amado e eu. Fazemos livro e vendemos livro. E aí ele já disse que vai fazer alguma coisa sobre ICM. Naquele tempo, você sabe, não tinha o S, né? Sobre ICM. E me leva para a biblioteca do Supremo Tribunal Federal. E lá chama o bibliotecário e diz assim, este moço que está aqui, o que ele quiser aqui na biblioteca é para franquear. Pega um pedaço de papel que eu guardo em algum lugar ainda e escreve como é que ele estudava. Eu estudo assim, olha, faço uma lista, boto os assuntos aqui e vou para a máquina de datilografia, que eu não datilografo com rapidez, e Darli, que era a esposa dele, ele disse, Darli é quem faz. Aí eu saio assim, vou até a biblioteca, puxo o livro que eu quero e, no instante, eu faço um livro. É isso que eu quero que você faça. Quer dizer, foi assim, rapaz, que eu comecei a gostar de direito tributário, fazer direito tributário. Ele foi meu orientador. E tem fatos interessantes. Quando nós saímos de um prédio para o outro, e que falamos com Pedro Gordilho, como eu disse, ele, para descer os degraus do prédio, para poder subir os outros do prédio principal, ele fez como aqui na Bahia se fazia muito, de andar de braços dados na praça, nas festas de largo. Ele aí meteu o braço no meu braço e saiu de braços dados comigo. O rapaz do outro lado do prédio virou para o dono do posto São Jorge, que ficava ali na Vasco da Gama, de quem eu era advogado, e que eu estava em Brasília para fazer um patrocínio junto ao Banco do Brasil, com a audiência que eu tinha marcado com Ângelo Sá, que era o presidente do Banco do Brasil. Aí o homem diz assim, quem será aquele embaixador africano que vem ali com o presidente do nosso Supremo? Aí o Novaes ficou assim, cheio de galardinha, disse, não é nenhum embaixador, aquele é o meu advogado, nós vamos... Aí foi dessa forma que as coisas se passaram e, portanto, meu primeiro contato com o direito tributário foi aí. Foi a Leomar, foi meu orientador de tese, e Silvio Faria, que era meu compadre, foi o duro examinador do concurso. Éramos 5 concorrentes, eu tirei o primeiro lugar. Orlando Gomes ficou cheio de júbilo, porque ele estava acompanhando. E eu tenho hoje as fotos todas desse momento memorável. É interessante. O senhor falou do concurso do que o senhor fez, né? Eu me lembrei também de um pouco da minha história, porque eu entrei na época que era estudante, que o senhor foi meu professor em Tributário 2, eu pertencia à Polícia Militar. E naquele tempo tinha muita pressão. Nós estamos aí entre 75 e 79. Então eu ia lá, que a gente chamava na época de milivil. Era metade militar e metade civil. Vestia uma camisa civil e ia para lá. E trabalhava ali no Palácio da Aclamação. Atrás do Palácio da Aclamação tinha o 6º Batalhão e eu era oficial do 6º. Ia lá correndo, assistia e voltava. E aí voltei à faculdade como professor já em 89. Fiz aquele concurso que tinha, depois de muitos anos que tinha concurso, e aí, juntamente, na época, a concorrência era um pouco maior, né? Tinham 17 candidatos, terminou sobrando 4. Também na minha banca participou o professor Silvio Faria, o professor Teodoro Nascimento, que era de boa memória lá da Universidade Católica, sim, e aquele parlamentarista, o Fábio Ribeiro,
no lugar de Sotomayor, nosso amigo comum, que não pôde vir, porque esteve adoentado e tal. E daí o interessante é que, na época, começava a implantação do ICMS. E a exemplo da dissertação que o senhor fez com o julgamento do seu amigo Eros Roberto Grau, né? Diga-se de passagem, eu sempre digo que Eros Grau foi o último jurista da atual safra do Supremo. Se o Supremo teve algum jurista nos últimos anos, chama-se Eros Roberto Grau, porque o resto... Então, eu fiz esse concurso e a prova dissertativa, né? Eu escrevi durante 9 horas, era ICMS na Constituição Federal. Coisa que a história me levou, né? Eu sou do tempo também, como sou do ICM, passei para o ICMS e fiz aquela prova. Restamos 4 pessoas que o senhor conheceu, como Araponga, como a professora Maria José, o atual presidente da Ordem dos Advogados. Terminaram, depois ficaram 2, foi eu e Araponga, né? E eu fiquei no primeiro lugar. Mas foi uma maneira muito interessante. E, na época, isso que eu já queria entrar nessa história da relação com o fisco, depois, em 81, eu participei da greve da PM, fui preso, fui processado pela Lei de Segurança Nacional e tal. Tem esse currículo aí que muito esquerdista hoje gosta de falar, mas para mim foi uma fase da vida. E aí, quando eu fiz vários concursos, um pouco revoltado com aquela situação da PM, eu fiz um concurso para o Ministério Público, junto com Mônica Aguiar, nossa colega, né? Passei nesse concurso, mas na época o auditor, né, fiscal de rendas, era aquele que oferecia melhores condições. Então, eu saía da PM para buscar essas novas condições. E comecei esse papel sem muito analisar como seria a carreira de auditor, etc. Mas comecei a me apaixonar pelo direito tributário, e foi aí, nas minhas relações, principalmente como representante da Bahia lá na COTEP, né, no CONFAS, comecei a estudar, etc., e me apaixonei, etc., estudou. Mas eu queria voltar com o senhor para dizer um pouco dessa sua história com o fisco aqui na Bahia, com o fisco no município, que o senhor tem uma identidade maior, ter sido prefeito de Salvador, e hoje é o nosso vereador, né, o nosso representante, dessa coisa de como sente, porque eu sempre via a figura de fisco de maneira pejorativa. Não sei se isso é bíblico. E eu senti um certo preconceito quando ingressei na faculdade, por ser o único auditor. Imagine que em 75, quando eu entrei, eu era o único oficial da PM no curso de Direito. Depois entraram vários, hoje em cada turma, o senhor conhece, tem vários, mas naquele tempo eu fui o único que ingressei. E quando eu entrei na faculdade, até hoje, infelizmente, eu sou o único auditor fiscal que continua na faculdade. Embora essa experiência de auditor tenha servido de base para homens como Paulo de Barros Carvalho. Paulo de Barros Carvalho foi auditor federal durante a vida toda. O Sacha Calmon foi técnico do Ministério da Fazenda. Quer dizer, Hugo de Brito Machado pertenceu também à Fazenda. Então, essa relação de Fazenda do lado do governo, para mim, é uma coisa que eu senti. E ao ir à academia, eu pude fazer essa relação muito estreita. Eu sei distinguir. Eu nunca fui, nem pretendo ser, advogado do contribuinte, mas eu consigo equilibrar as coisas entre o que eu aprendi com o senhor, com o professor Silvio, com o meu amigo Sotomayor e com outros grandes tributaristas, essa relação Estado e contribuinte. E sempre eu acho que o fisco não existe, o que existe é a lei. O agente é que pratica o ato, mas a caracterização fisco parece algo que não soa muito bem. Há um certo preconceito, até hoje ainda sinto um pouco na própria academia, assim, não, fulano é fiscal, como se remoesse ainda ao tempo anterior, etc. Eu procuro superar, hoje eu já não tenho nenhuma questão sobre isso, já superei. Aqueles que me conhecem sabem do meu carinho, da minha atenção com os contribuintes e principalmente também com os colegas. Pois não, você tocou em alguns pontos aí dessa relação que vem ao encontro das minhas atuações. Por exemplo, você, ao dizer que há um preconceito ao falar do fisco e que é bíblico, alguns dos homens da Bíblia, quando há aquela descrição sobre os fariseus que viraram para Cristo e perguntaram se pagava o tributo a César.
E ele respondeu: me dá uma moeda. Deram a moeda, ele olhou a efígie e perguntou: de quem é essa efígie? De César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu conto isso, aliás, num livro meu sobre direito tributário, que foi o livro que eu transformei minha tese para professor titular da USP. Eu conto esse episódio. E aí talvez tenha nascido essa resistência de pagar o tributo. Eu convivi sempre com fiscais e convivo com muito apreço, com muito respeito, com muita consideração, até porque a recíproca é verdadeira. E aí você tocou em Asdrubal Viana. Ali foi uma escola que nós fizemos, onde nomes como o de Calazans, a que você fez menção, o de Arnaldo d'Angremont, o de nosso amigo Wilson Sardinha, o do próprio Militino Martínez. E ali era uma escola que nós vivíamos e prestigiávamos o fisco e dávamos muitas informações de como as pessoas, os contribuintes, deveriam se conduzir. Para mim, a relação do fisco com o contribuinte, ela tem um relevante espaço na vida da sociedade. E por que tem esse relevante espaço? Porque, de rigor, chega a ser objeto de um dos nossos direitos. E eu disse no começo que eu estudei ciência das finanças. A ciência das finanças, depois, como você sabe, se transformou no direito financeiro como o pai de todos. Ou seja, um direito que cuidava das finanças públicas. Ele dava, portanto, uma conotação jurídica às finanças públicas. Daí surgiram os dois ramos. O direito tributário, apenas a relação do tributo propriamente, como é que o tributo se apresenta, e o direito fiscal, que é exatamente a relação entre o contribuinte e o fisco. Ora, o fisco deve ser considerado como a própria administração tributária, que tem tratamento específico no Código Tributário Nacional. E se nós soubermos cumprir com as nossas prestações, nós teremos uma boa convivência com o fisco. É claro que em todo lugar, em todos os segmentos humanos, todos os grupos sociais, há os que têm correção e há os que se desgarram. Os que se desgarram são tão poucos que você não pode, por causa deles, batizar um segmento com o fisco de algo impróprio. Esses que se desgarram têm também as formas de serem corrigidos. E, portanto, eu não tenho nenhuma queixa. Sempre fui muito bem considerado e sempre considerei todos os agentes do fisco. É claro que, se eu falei que se desgarram do lado de lá, do lado do contribuinte também há quem o faça, né? Senão não existiam todos os regramentos para as ilicitudes, né? As ilicitudes são todas elas estabelecidas na legislação brasileira, e você sabe qual é a minha opinião. Eu sou contrário ao direito tributário penal por entender que ele não existe. Eu acho que existe o direito tributário com as sanções específicas que vêm, sobretudo pela linha do direito fiscal, e todo o ilícito praticado, se ele se conforma com o tipo que está disciplinado no Código Penal, é lá que o sujeito deve ser enquadrado. E, sobretudo, os chamados crimes de falso, que são os crimes que são irmãos dos possíveis ilícitos do direito tributário. Eu não vejo como eu possa ter um tratamento para um contribuinte que se deu mal com o comportamento que deveria ter, com um outro criminoso qualquer. Porque se eu tenho algumas coisas como o arrependimento eficaz que eu tenho no direito tributário comum, por que não quando o sujeito comete um crime de falso? Se ele tiver
uma situação em que ele emende a sua falta, eu não sei por que eu vou tratar diferentemente. Eu sou contra totalmente os tipos que estão na Lei 8.137. Acho, inclusive, uma lei que ela é inconstitucional nesse ponto, considerando que o Código Tributário Nacional estabelece quais são as ilicitudes, né? Aqueles artigos 136, 137, 138, ele estabelece lá as ilicitudes. Para que eu discipline a elas, eu terei que baixar por lei complementar. A 8.137 é uma lei ordinária. Aí eu chamo ela ordinária de todo tipo. Ordinária porque é uma lei ordinária e ordinária porque não vale nada. Então, a minha relação com o fisco é sempre muito boa. Acho que o direito fiscal, que é a relação propriamente entre o fisco e o contribuinte, a partir, Elcônio, daquele momento em que o Código Tributário Nacional começa a falar da administração tributária, né? Todos aqueles artigos são, para mim, típicos de direito fiscal, e aí as garantias que estão na Constituição, e todas elas devem ser consideradas. Eu acredito que outro dia, sobre esse tema da relação fisco-contribuinte também, eu assisti aquela live com o Gamil, né? E outro dia eu participei de uma reunião, acho que o senhor conhece, um tal de CIRA, que é um centro institucional, interinstitucional de recuperação de ativos. Uma ideia muito boa, mas que, como tudo no Brasil, termina desvirtuando. Então, eles me convidaram para saber se o contribuinte que declara e não paga comete crime contra a ordem tributária. Aí eu me lembrei do senhor, sei que o senhor defende a linha de que o direito é essencialmente obrigacional e não há que se falar de outra coisa. Eu disse, meu amigo, crime contra a ordem tributária no Brasil não existe. Aí o desembargador tomou aquele susto assim, como é que eu chamo alguém para falar sobre crime contra a ordem tributária? Ele vem aqui e diz que o crime não existe. Aí tinha um juiz lá da área crime, eu disse, Excelência, quantas pessoas o senhor já condenou por crime contra a ordem tributária? Ele nenhuma. Eu digo, tem uma mestranda que disse que fez uma pesquisa na Justiça Federal nos últimos 5 anos e não encontrou nenhum condenado. O excludente de culpabilidade, né, faz com que a pessoa tenha trauma para descobrir se entra no refis ou se vai preso. Quando eu vejo alguma daquelas que eu chamo de presepada da polícia, prendendo e tal, eu acho que tem um símbolo educativo, mas não tem consequência nenhuma. Outro dia, aprendi para um sonegador aí, um tal de Ricardo, o cara sonegou 500 milhões. Aí eu digo, no outro dia ele está solto, quase que eu aposto. No outro dia, eu digo, mas obrigado, ele estava solto. Mas é claro, Se você apostasse em contrário, teria perdido. É claro. Eu digo, rapaz, eu sou aluno, você de volta, isso aqui não existe. Eu estou dizendo, eu acho que essa discussão, é claro que existem tipos, como o senhor diz, né? Um cara que se apropria indevidamente, né? E que se tipifica como apropriação indébita, está tudo bem. Não tenho dúvida que ele está metendo a mão no bolso e ficando com dinheiro. Mas o cara que trabalha com conta corrente, de débito e crédito, que não sabe exatamente se colocou ou não colocou, não tem sentido sancioná-lo dentro da área penal. Eu continuo defendendo, como o senhor defende, essa ideia. Então, há poucos dias eu dei um parecer para São Paulo. O advogado me pediu um parecer, em coisa de poucos dias, a gente fala assim, antes da pandemia começar. E exatamente por uma questão dessa natureza. E eu fui obrigado a demonstrar como isso funciona também nas contribuições sociais relacionadas com a previdência social, né? Para mostrar que são coisas completamente diferentes por causa daquele crime de apropriação indébita, que ele surgiu em plena Revolução de Março de 64 por um decreto-lei, né, que se discutiu muito se decreto-lei poderia ou não poderia veicular norma penal e muito menos norma penal tributária. E aí é uma redação pífia, porque, como é que dizia lá, também comete o crime previsto no artigo 168 do Código Penal, quem aí traz aquela relação. E depois você viu que todos aqueles decretos-lei, quando naquele tempo era fácil fazer a norma que fazia na perna, todos aqueles decretos-lei,
andaram para frente e para trás nessa matéria penal tributária, tributária penal. E aí eu me recordo que eu fui fazer uma palestra em São Paulo, há muitos anos atrás, e lá estava nosso grande Gilberto de Ulloa Campos. E ele virou e disse assim, quero que você vá ao Rio para fazer uma palestra dessa lá na A BDF. BDF. Na BDF. E eu fui fazer. Tomei um susto que a pessoa que estava lá era Célio Borges. Você lembra dele, que foi presidente da Câmara dos Deputados, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, está vivo, graças a Deus, ainda, né? E Célio foi. Curioso, porque eu sustentei isso. Aí morreu Gilberto e me foi pedido para fazer um trabalho em homenagem a ele. Eu aí fiz exatamente esse trabalho. Eu vou colocar aqui, porque foi a conferência que eu fiz no dia tal, do ano tal, entendeu? A convite de Gilberto. E aí eu tenho essa tese, e vou insistir muito. Eu acho que se tem que levar até o Supremo Tribunal Federal a questão da constitucionalidade da 8.137. Acho que todo mundo fica com tanto medo dessa lei que não agride a lei de frente para mostrar. Depois, você vê, não se examinam os tipos penais que estão lá, entendeu? Não se examina nada. Todos os tipos lá são de se tem dolo, se não tem dolo. Tem que examinar a partir do que o Código Tributário Nacional fala sobre dolo nessas relações de ilicitude tributária, né? E aí o sujeito mistura tudo. Para mim, todos os crimes que estão previstos lá na 8.137 são de dolo específico. É um dolo que é preciso apurar. E você tocou nisso aí há poucos minutos, quando falou do Ricardo, que ia ser solto no outro dia, porque tem que apurar o dolo é específico. O senhor fez isto com o propósito de fraudar o fisco? É só você dizer que não e provar algumas coisas lá. E ICM, foi aí que foi minha live com o professor Gamil, e ICM, então, é que eu não encontro. Porque nos impostos de valor agregado, aí como é que eu vou apurar se o sujeito é criminoso ou não? Eu ainda não apurei a conta corrente dos créditos e dos débitos para poder saber se ali ele tinha crédito que deveria ou não se apropriar, e assim por diante. Quer dizer, é muito difícil se considerar, portanto, o que eles chamam aí de crime tributário. Mestre, aqui estão me dizendo aqui na coisa que vai encerrar. Essas coisas tecnológicas a gente ainda não... A nossa geração ainda não se acostumou muito. É verdade. E eu acho que, encerrando aqui, eu acho que o senhor sabe da alegria que tenho, da satisfação. Sei que conto com o senhor. É uma alegria muito grande, chega a ser emocional. Sei que o senhor é um dos homens ainda sérios que existe nessa política brasileira. Eu acho que eu sempre digo que o que falta no Brasil é somente isso, seriedade. Seriedade com a coisa pública, seriedade com quem encara a política pública, e o senhor é um homem que encara com seriedade. Isso já é suficiente, independente de ser contra ou a favor, mas a seriedade com quem encara os fatos da vida pública, para mim, é muito importante. Eu estou fazendo live, todo dia live, amanhã tem live. Tem uma verdadeira maratona. Amanhã tem uma de manhã em homenagem à Faculdade de Direito, né, por causa dos 129 anos, e tem uma de noite sobre a jurisdição constitucional. E aí eu fico pedindo apoio aos meus netos. Né? A minha netinha Marina, que foi homenageada lá no meu discurso da Academia de Letras da Bahia, meu neto Antônio Ale, que é assessor de toda hora sobre essas lives, e meu neto Felipe Brito, estão todos assistindo nós dois nessa live. E daqui a poucos minutos eu vi que ele lhe mandou um recado, o Antônio Ale, diz assim, faça um chamado para meu avô, uma coisa parecida aí. De modo que homenageei essa juventude toda, esses meninos todos, não é? Que nos ajudam nisso. Você imagina, é uma trupe de estudantes de direito. Tem uma outra também, Paula Brito, a Laila não quis fazer direito. Chegou a ser aprovada no vestibular, mas não quis. Então, são 5 netos, mas os outros, pelo menos 3 netos, já estão nessa nossa linha. Muito obrigado, Eucônio. Foi uma maravilha. Não é? Obrigado, senhor. Sempre faço minha festa à minha colega Carla Borges, que merece, não é? Que é da nossa nova geração de tributaristas.
E nós ficamos muito satisfeitos de vermos que essa gente toda boa nos acompanha. Valeu, professor. Um abraço bem grande para o senhor e os orixás, como sempre, lhe protejam, estejam com o senhor. Axé. Que Deus nos acompanhe. Muito obrigado. Amém. Um abraço forte. Obrigado, Estou muito satisfeito.